Olá, começa agora mais um Hora da Saúde. O programa é uma produção do Hospital de Amor que leva para você aí na sua casa. Em cada programa, informação de qualidade sempre sobre saúde. Em cada programa, um tema diferente. Em boa parte do Brasil, entre os meses de março e agosto, que o clima muda, trazendo temperaturas mais frias e uma menor umidade que desencadeiam algumas consequências para a saúde. As crianças estão entre as que mais sofrem com essas mudanças climáticas, preocupando pais e mães, principalmente das crianças mais novas, até os 2 anos de idade. Por isso, no programa de hoje, nós vamos falar sobre bronquiolite, uma inflamação muito comum entre os pequenos nessa faixa etária e que aumenta consideravelmente nessa época do ano. Para falar mais sobre esse assunto, recebo agora o Dr. Marcelo Gobo Júnior, meu parceiro de programa nesse primeiro bloco. Oi, Dr. Marcelo. Olá, Glaucia, tudo bem? Tudo bem, Dr. Marcelo. Nos primeiros anos de vida, as crianças ainda possuem um sistema imunológico imaturo que as tornam muito mais suscetíveis a diversas doenças, principalmente as sazonais, como é o caso da bronquiolite. Exatamente, Glaucia. A bronquiolite é uma inflamação viral transmissível e é exatamente por isso que, como já explicamos em programas anteriores, sua incidência aumenta em períodos mais frios e secos, que é quando a tendência dos locais ficarem mais fechados e com uma menor circulação de ar. Segundo o estudo do Phoenix Children's Hospital, seu pico de incidência é entre 2 a 6 meses de idade e os números mostram ainda que o primeiro ano de vida, cerca de 11% das crianças serão acometidas pela doença. É um número muito grande, Marcelo. Bastante alto, Glaucia. Primeiro, para a gente começar, o que é exatamente a bronquiolite? Glaucia, a bronquiolite é uma inflamação da árvore respiratória que vai se iniciar, no caso das crianças, normalmente com uma infecção de vias aéreas superiores, em que, com o tempo, vai acometendo a árvore respiratória, que é como se fosse um sistema de tubos. A gente vai ver as imagens agora. Então, a gente tem a traqueia, os brônquios e os bronquíolos, e aí a partir desse sistema de tubos é que a gente recebe o ar. Ele entra em contato com as células lá da respiração, onde a gente tem a troca sanguínea, que a gente vai ver agora. Então, nessa porção terminal, a gente tem os alvéolos que fazem essa troca gasosa e aí o sangue fica oxigenado. Os alvéolos são qual parte dessa imagem, Marcelo? São esses círculos aqui, como se fossem saquinhos onde você tem a troca. Tá. Então, nessa doença, a gente tem o acometimento, na próxima imagem a gente vai ver melhor, a gente tem o acometimento da parede do brônquio, que é essa estrutura aqui, esse sistema de canos, onde ela vai ficando cada vez mais afinada na porção terminal, e aí a gente pode ter o acúmulo de secreções, a gente tem um edema aqui nesses ali, tubos? Nesses tubos, que é causado por uma infecção viral normalmente, e o vírus que é campeão é o vírus sincicial respiratório. Outros vírus podem causar essa mesma característica, esse mesmo quadro clínico, como o rinovírus, o adenovírus, mas normalmente, especialmente nas crianças nessa faixa etária, até os seus 6 meses de idade, o vírus sincicial respiratório é o grande campeão. E ele tem uma circulação que vai mudando ao longo do tempo, né? Então, meses de inverno, períodos mais frios, a gente tem um aumento da circulação justamente porque as pessoas ficam mais aglomeradas. Agora, nesse período de pandemia, a gente ouviu muito falar sobre isso, né? Porque o vírus da Covid-19 é um vírus respiratório, assim como é o vírus sincicial respiratório, por exemplo. Então, o padrão de acometimento, de transmissão, é muito semelhante. Então, agora a gente está um pouco mais familiarizado com isso. A gente vai entrar num período do ano em que a gente fica mais aglomerado. Em lugares fechados, com menor circulação de ar. E isso faz com que a gente tenha um aumento da incidência da doença, um aumento do número de casos. Eles ficam mais frequentes nessa época do ano. E aí começam a surgir aquele monte de sintomas. Aquele monte de sintomas, que às vezes vai começar com a criança com o nariz escorrendo, um pouco de tosse, febre, prostração. Às vezes a criança vai ter um pouco de dificuldade de completar as mamadas. E aí a gente começa a se preocupar. E o que vai acontecendo é que com o acometimento daquela árvore respiratória que a gente viu, a criança vai ficando mais cansada, porque a troca gasosa vai ficando mais difícil. Então a gente vai vendo uma mudança do padrão respiratório, em que a gente aumenta a frequência, então o número de vezes que a criança precisa respirar por minuto, além de ter um esforço respiratório. Então a gente vê às vezes a asa do nariz batendo, marca a costelinha, marca a fúrcula, essa região aqui do pescoço. Força. Exatamente, ela está fazendo muita força para poder respirar, porque naquela porção onde vai acontecer a troca do sangue, tem muita secreção, fica difícil. Fica tudo obstruído. Tudo obstruído e fica mais difícil. Marcelo, o que exatamente causa a bronquiolite? A ação do sistema imune combatendo o vírus, causando essa inflamação.
né? Então a gente tem esse processo inflamatório acontecendo ali, gerando essa inflamação dessa porção da árvore respiratória, e é essa inflamação que gera o quadro clínico. Certo. E agora você explicou pra gente, né, como é que ela entra e tal, mas como que ela afeta os pulmões e o sistema respiratório exatamente? Com essa agressão à árvore respiratória, né? Então, com esse estímulo maior ali do sistema imune, causando esse edema, esse acúmulo de secreção, acúmulo de líquidos ali, aumento da permeabilidade dos vasos pelo processo inflamatório, a gente vai tendo a dificuldade de fazer a troca, e com isso a gente vai tendo o quadro clínico, que é do esforço respiratório, né? A gente vai vendo o sistema respiratório perdendo a sua função, tendo um declínio daquilo que é a sua fisiologia normal, a sua fisiologia natural. Marcelo, com base nos números de incidência que a gente já conversou, é possível a gente falar de cuidados específicos que precisem ser tomados logo no primeiro ano de vida da criança? Sim, uma questão muito importante do quadro de bronquiolite é a gente tratar de maneira preventiva. E como a gente comentou, a maneira de você agir preventivamente é você cuidar do processo de transmissão, tentar interromper a cadeia de transmissibilidade. Então, fazer a higienização das mãos antes de entrar em contato com a criança, por exemplo, é uma coisa que facilita esse processo. Evitar aglomeração, locais fechados, em que você vai ter uma maior circulação do vírus. Como é uma doença viral, a gente não tem um tratamento específico, exceto em casos muito específicos, em que as crianças têm uma maior chance de complicações em decorrência desse processo inflamatório. Então, crianças que são prematuras, que têm baixo peso ao nascer, que têm problemas cardíacos, elas precisam de uma atenção especial. E elas são, inclusive, candidatas a receber algumas terapêuticas específicas, como imunobiológicos e o tratamento preventivo, nesse caso. Mas são casos isolados, a menor parte da população. A maior parte das crianças vai ser acometida nessa fase de vida por vários vírus respiratórios, várias vezes por ano. Até os 5 anos de idade é muito comum a gente ter infecção de via aérea superior viral na criança, especialmente nas crianças que frequentam creche, que estão em circulação em ambientes em que elas vão ter contato com o vírus, e com isso vão ter a maior chance de contrair e desenvolver o quadro clínico. Então, nessa população, geralmente o quadro evolui bem, né? Mas alguns grupos específicos tendem a ter uma maior chance de complicações, com necessidade, às vezes, de terapêutica hospitalar, às vezes, em casos mais graves, inclusive, com terapia intensiva. Mas isso é a menor parte dos casos. A maioria dos casos vai ir bem. O que eu preciso me atentar? O principal ponto é focar nos sinais de alarme, que envolvem esse padrão respiratório progressivamente dificultado. Então, com o aumento da frequência e do esforço respiratório. E isso vai dando para os pais o momento exato de procurar ajuda e de não manejar mais a situação em casa. Então, conforme a gente vai progredindo nessa dificuldade de fazer a troca gasosa e aumentando o esforço respiratório, é hora de procurar ajuda. Então, preciso ter mais ou menos uma noção do que é a linha de base da criança, né? Como que ela respira normalmente. Isso os pais ficam carecas de saber em casa, né? Porque ficam observando a criança, mas a hora que começa a perceber que a criança vai ficando mais cansada, não vai conseguindo completar a mamada, vai precisando de mais suporte, né? Isso vai gerando o sinal de alarme para procurar ajuda. E essa ajuda, esse atendimento, os pais encontram no Sistema Único de Saúde, Marcelo? Encontram de diversas maneiras, tanto no pronto atendimento, e aí a gente precisa ver em cada localidade qual que é o centro de referência, quanto na unidade básica de saúde, que são locais muito adequados para você fazer esse manejo inicial e tentar entender se é um quadro que vai precisar de um cuidado crítico, se vai precisar de um cuidado intensivo, através da avaliação profissional. Então, para o pai, para a mãe que está em casa, que está assistindo a gente, o que eu preciso olhar? A criança está mais cansada? Está marcando a costelinha para respirar, contraindo o pescoço, batendo a asinha do nariz, respirando mais rápido do que o normal? Então, não é hora de ficar em casa mais, é hora de procurar ajuda.
né? E aí a gente vai vendo outros sinais que vão marcando maior gravidade, como as extremidades roxas, por exemplo, alteração da coloração da região da boca. Isso são marcadores de gravidade. Então a gente precisa agir rapidamente antes de chegar nesse ponto. E aí, se agir rapidamente, é procurar ajuda no tempo oportuno. Esses são sinais de gravidade, mas existe alguma faixa etária que corre mais perigo, corre um perigo maior com a doença? Entre 2 e 6 meses é onde você tem o maior pico de incidência. Sim, né? Mas alguma pode correr mais perigo? A relação não está diretamente relacionada com a idade, mas com o quadro clínico que essa criança pode ter prévio, né? Então, se é prematura, se foi baixo peso ao nascer, se tem comorbidades cardíacas, por exemplo, em que você vai ter uma necessidade de maior atenção, justamente porque nessas crianças a troca gasosa ela já é difícil. Ela já está comprometida, né? Então, uma criança que tem alguma alteração cardíaca, é difícil para o corpo receber o aporte sanguíneo de modo adequado, porque o coração às vezes não vai conseguir jogar o sangue para todo o corpo bem distribuído. Então, se você tem uma condição clínica que vai piorar isso, piorar como? Dificultando essa troca gasosa, então meu coração já não bombeia bem. E aí eu tenho um outro acometimento que dificulta essa troca, então essa criança ela tende a sofrer mais com esse quadro de insuficiência respiratória que é imunomediado através da ação viral. Marcelo, quem sofre mais nesse caso são as crianças ou são os pais? Ambos, por questões diferentes, né? Para os pais é uma situação às vezes muito angustiante, especialmente por não ter um tratamento específico, né? A gente vai trabalhando, tentando facilitar essa troca. Né? Então a gente vai tentando mediar os sintomas para fazer com que o pulmão e o sistema ventilatório da criança funcione adequadamente. Então dá muita ansiedade na família por acompanhar isso e ter que esperar o próprio sistema imune da criança combater o vírus e resolver esse processo inflamatório. Então esse é um ponto central. Às vezes a gente cria uma expectativa, né, de ter um agente que vai resolver isso, como quando tem uma infecção bacteriana a gente utiliza um antibiótico, mas no caso das infecções virais, na maioria das vezes isso não é possível. Então é muito ansiogênico para os pais testemunhar isso, especialmente para os pais de primeira viagem, e principalmente porque isso tende a se repetir, né? Então, às vezes o primeiro quadro na criança que tem essa característica vai ser mais dramático, mas outras infecções virais também podem gerar esse padrão de desconforto respiratório e isso também traz angústia para a família. Nós vamos ajudar você, mãe, você, pai, a diminuir essa angústia, viu? O Dr. Marcelo continua conosco no segundo bloco, mas daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente recebe também o Dr. Caio Alves Junqueira Franco. Ele que é pneumologista pediátrico e vai falar aqui com a gente, vai esclarecer mais dúvidas de pais, de cuidadores de criança. A gente já volta, continue aí.